festival, estou falando de audiovisual, que é a minha experiência, mas aí tem de dança, de teatro, tem vários. São perfis de eventos que acontecem em edições anuais, consecutivas, que requerem um planejamento, e que o modelo hoje de gestão, independente da lei, é um modelo que não se adequa ao perfil da nossa vivência e da nossa necessidade. A gente precisaria, no mínimo, trabalhar com um planejamento plurianual ou, no mínimo, bianual. E um modelo de gestão, tanto na esfera federal, estadual e municipal, não nos contempla. Isso eu acho que seria uma primeira mudança aí, que eu queria depois aprofundar. Na questão do Procultura, que é o nosso encontro aqui hoje, eu acho que a gente podia aprofundar a discussão sobre dois aspectos: o Fundo Nacional de Cultura e o mecenato, porque às vezes a gente se confunde entre os dois quando a gente fala em descentralização, que todo mundo é a favor, né? Quando a gente faz a democratização do acesso, que todo mundo é a favor, que isso o fundo está contemplando bem, está propondo melhorias. Mas nesses quase 20 anos de existência da lei, eu acho que a gente tem que parar um pouco mesmo, rever, inovar, avançar. Mas eu endosso o que o Pedro Paulo falou, que mecenato é mecenato, a gente está falando de mercado. Nós não estamos falando de uma política de Estado, nós estamos falando de mercado, de mecanismo, não é de uma política pública. Ele faz parte da política pública, mas é um mecanismo. E essa lei entrou nesse bololô aqui do Procultura e é uma das coisas que me preocupa, porque ela entrou numa mudança e, como diz o Paulo, a lei do audiovisual não entrou. E isso, sendo instituída, ela passa a ser revogada. E aí gera uma preocupação, porque ela está cheia mesmo de subjetividade, inclusive gerando uma vulnerabilidade e uma descontinuidade. Então a mudança, deputado, ela é muito complexa do ponto de vista do mecenato. Eu não estou falando aqui do fundo nem do FICARD. Eu estou falando especificamente do mecenato, porque o mecenato é uma questão de mercado. Uma das coisas que a gente sente também é uma discrepância, quem está do outro lado do balcão, como ele disse, não do contribuinte, mas quem está lá no serviço público, avaliando nossos projetos, julgando o que deve ser aprovado ou não. Então a gente vê uma discrepância entre um planejamento, uma avaliação do que se propõe como ação cultural, uma busca no mercado, a concretização e a prestação de contas. Então são etapas em que a lei de incentivo é apenas um mecanismo, Quer dizer, se você vai conseguir ou não, como você vai conseguir, você vai ter que adequar o projeto, enfim. Então a proposta do Procultura para o incentivo fiscal, ela desmancha totalmente, ela acaba com a configuração de mercado que está aqui hoje. E para nós, gestores culturais, é uma coisa preocupante, porque a questão dos procedimentos de pontuação, de seleção de projetos, é uma coisa extremamente perigosa, por uma razão muito simples. Buscando um pouco a prática do que a gente vive. A Universo desenvolve 3 projetos audiovisuais que fazem um programa que chama Cinema Sem Fronteiras. Na lei estadual, nós só podemos escrever 2. Então eu, como gestora cultural, eu só posso apresentar 2 projetos. Na lei municipal, se você conseguir aprovar um, já é ganhar na loteria. E na lei federal, você também só pode tramitar com 2 projetos. Então, se eu vou escrever um projeto na lei federal e que eu não sei qual categoria que eu me enquadro, que eu só vou saber depois de uma avaliação que ela vai demorar pelo menos 60 dias, eu não consigo planejar nem próxima edição do projeto. Porque hoje eu consigo, se a gente pensar em lei de mercado, hoje eu escrevo o projeto, mas eu sei que eu estou na categoria 100% de festival de cinema. Então eu já estou começando uma conversa no mercado, já apresentando minha categoria 100%, que aí o contribuinte vai falar, eu quero ou não quero. Agora, se eu começar o planejamento sem sequer saber como que eu vou estar enquadrada, e vou saber no mínimo aí 60 dias da data do evento, vai desmanchar todo o processo de configuração do mercado. Então, ele tem uma proposta muito radical nessa mudança. E eu acho que a gente não vai mudar a visão do contribuinte na cultura do Brasil sem trabalhar as bases, sabe? Sem trabalhar essa questão
das políticas voltadas para as empresas e não só para os proponentes. Então, assim, há uma desigualdade nesse diálogo, dessa formatação cultural hoje. Então, esse percentual a ser deduzido de imposto de renda, dependendo dessa pontuação, isso acontecer só depois que o meu projeto for avaliado, é a mesma coisa de falar assim, olha, vem instalar sua indústria aqui, mas você só vai conhecer o benefício dela depois que ela ficar pronta. Então, acho que é uma discrepância.